Sabe quando chega aquele domingão, bate aquela deprê? Sabe aquela deprê que você fala assim, putz, segunda-feira tá chegando, vou ter que trabalhar. Se você se sente assim, o vídeo de hoje foi feito para você. Hoje a gente vai falar de uma diferença fundamental que é para o seu futuro profissional. É a diferença entre você seguir uma carreira de águia ou uma carreira de galinha. Essa é uma história que vem de Gana, se não me engano. De Gana, se não me engano, foi ótimo, da África. É o Leonardo Boff quem publicou isso no jornal. E o Flávio Augusto, do Geração de Valor, conta essa história muito bem, gosto muito da forma como ele conta. Então, obrigado aí, Flávio, pelo ótimo trabalho. Eu vou usar essa analogia, né, essa fábula da águia e da galinha, junto com minha experiência de coaching, com vários livros lidos. Especial, tem o Career Intensity, do David Lorenzo, e o Linchpin, do Seth Godin. Mas o que é essa diferença entre uma águia e uma galinha? Ambas são aves, até parecem iguais se você não presta muita atenção, porque tem bico, tem asa, tem penas. Mas a diferença é enorme. Em primeiro lugar, a galinha, tem um monte de galinha, né? Provavelmente você já viu uma galinha de perto. Mas você já viu uma águia ao vivo? Provavelmente não, provavelmente só no zoológico ou na televisão. São raras as águias. Galinha tem de monte, galinha é ordinária. A águia ela voa alto, ela vai para as montanhas e a galinha fica ciscando, né, no quintal. A galinha é medrosa, ela é fraca. A águia é uma ave poderosa. A gente pode fazer várias comparações aí, mas acho que já deu para você captar mais ou menos qual que é o espírito. E o que eu acho que é interessante dessa analogia é que cada um de nós, você, eu, nós podemos escolher o que a gente quer ser. Às vezes hoje a gente está numa condição temporária de galinha. Ter que acordar cedo, ir para o trabalho, encontrar aqueles colegas de escritório ordinários e a gente meio que se é forçado a se comportar igual a eles, igual a galinha. Mas talvez dentro de você tenha alguma coisa dizendo assim, pô, isso aqui está errado. Talvez você já tenha tentado fazer algo de qualidade no seu trabalho e aí os seus colegas te podaram. Tem lugar que realmente é assim, né? Tem lugar que as galinhas ao nosso redor, elas percebem que a gente é águia, mas eles não querem que os outros descubram isso. Eles querem que a gente seja igual galinha. Então a mensagem básica desse vídeo de hoje é o seguinte. Você pode sim ser águia, você pode colher os frutos relacionados a isso, você pode sim desenvolver a sua carreira mais rápido que os outros. Tá? Eu trabalhei em várias empresas de médio porte, de grande porte, já tive clientes internacionais, Microsoft, Sony Ericsson, Petrobras, foram todos clientes com quem eu trabalhei. Trabalhei com muita empresa internacional, empresa nacional. E quando eu ofereci a minha consultoria, também consultoria de coaching individual para clientes que trabalham nessas empresas multinacionais, empresas pequenas, empresas familiares, uma coisa muito interessante que é basicamente a mesma coisa, tem um padrão comum que se repete, é a mesma história em todos os lugares. E é basicamente o seguinte, você quer crescer, você quer fazer um trabalho legal no seu trabalho, ok? Todo mundo quer isso. Só que daí o que você recebe de volta fazendo isso é um bônus no final do ano, um salário, um aumento medíocre. Isso se você tiver sorte de conseguir alguma coisa, né? Isso é migalha que a gente joga para a galinha. Não é isso que a gente quer algo a mais, a gente quer alcançar um voo mais alto. E para isso, a gente tem que entender uma coisa. O modelo econômico de hoje é muito diferente do modelo econômico de 2 décadas atrás. A empresa que ainda não se adaptou, né? Ainda trata o empregado, o trabalhador, igual uma fábrica. O que você faz na fábrica? Você aperta o parafuso, fica apertando o botão, não tem que pensar, né? Quebrou o braço, quebrou a perna, cai fora. Eu vou contratar outro funcionário que vai apertar o botão, vai apertar o parafuso igual a você, né? Porque você é substituível. E sendo substituível, não tem como a gente pleitear aumento. Como é que você vai pleitear um aumento se você fala, meu, cai fora então que tem outro querendo essa vaga, né? As fábricas hoje estão indo para a China, por quê? Porque a mão de obra é barata, tudo é substituível. As empresas que ficam aqui são empresas que elas precisam se tornar competitivas. Como é que elas fazem isso? Elas têm que ter um modelo de negócio, né, que coloca a performance do indivíduo como algo que traz a diferença. E é por isso que os grandes profissionais de sucesso hoje, eles se comportam como empreendedores. Aí você deve estar fazendo uma careta, né? Como assim, Sete? Eu sou empregado, sou salariado. Empreendedor é quem tem empresa própria. Eu não quero ter minha empresa, eu quero continuar trabalhando com o meu emprego. Mas é exatamente isso. A gente tem hoje
mesmo sendo assalariado, que pensar e se comportar igual empreendedor. Por isso que todo mundo está falando de empreendedorismo agora, né? O empregadinho padrão, aquele que se comporta igual galinha, ele fica ciscando de um lado para o outro, não pensa. Ele só aperta o botão, ele fica fazendo atividade de rotina. Qualquer outra pessoa pode fazer a mesma coisa, se tiver um mínimo de treinamento, né? Então, essa analogia com a galinha é perfeita, fica ciscando, bota ovo, dorme, come, bota ovo, mesma coisa, né? Até o dia que não consegue mais botar ovo, o que acontece? Vai para a panela, vai virar canja. Então a gente tem que sair dessa mediocridade, a gente tem que começar a se comportar igual um empreendedor. Como é que a gente faz isso? Primeiro ponto, a gente tem que descobrir as nossas forças, as nossas fraquezas. E a partir daí fazer ajustes para melhorar a nossa performance. O processo é longo. Esse aqui é um vídeo super curto, tem uma meia hora de duração. Tem um treinamento de aumento salarial da Arata Academy, eu vou colocar um link abaixo. A gente vai bem fundo, a gente vai com atividades, vai fazer o passo a passo, com muita interatividade, se você tiver interesse. Agora, pensar igual empreendedor, o que é isso? A gente tem que manter o nosso foco para fortalecer o nosso capital humano. A gente vai adquirir experiências, fazer contatos de valor, reputação. A gente tem que aumentar o nosso valor de mercado. Esse é o caminho da águia, é o caminho de quem voa alto, sem ficar olhando para trás, olhar para os lados. A galinha é diferente, a galinha fica toda juntinha, né? Fica com medinho. Fica uma olhando para a outra, o que cada uma está fazendo, né? Elas tentam ser leais ao dono do galinheiro, botando um ovinho todo dia, sendo boazinhas, né? Só que elas mal sabem que o relógio está contando, né? Esperando ver quanto tempo que falta para elas virarem canja. Vamos falar agora de 4 tipos de funcionários. Para facilitar, a gente pode separar os trabalhadores em 4 tipos. Esse aqui é um conceito do David Lorenzo, você vai prestar atenção, porque provavelmente você se encaixa em um desses 4 tipos de funcionário. É o peão, o rebelde, o intraempreendedor e o empreendedor. O peão é aquele que é o legalzão, ele é pontual, ele valoriza estabilidade, segurança. É aquele que fica pensando, será que o chefe vai gostar? Será que ele vai ficar bravo? O que os outros vão pensar? Esse é o peão. Com todo respeito, né, o peão não é um tipo de funcionário que agrega valor. Você pode ser substituído com facilidade se você é peão, é sério. Tá? Seu chefe pode contratar uma outra pessoa, dar um treinamento, e essa pessoa vai fazer o mesmo trabalho, talvez até melhor que você, porque você está facilmente substituível. Veja que a gente tem que ter diferenciais únicos que tornam a gente ser difícil da gente ser substituído. O Seth Godin escreveu um ótimo livro, que é o Linchpin, e ele fala que a gente tem que ter aí uma característica de artista no nosso trabalho. A gente não pode ser facilmente substituído, ok? Porque senão vai chegar um corte de empregos aí na nossa empresa, a gente pode ser o próximo a rodar, a empresa pode terceirizar, e aí, como é que fica? Mas veja, a gente está junto aqui, tá? Qual que é o objetivo? O objetivo não é ficar assustando ninguém, muito menos ofender ninguém, ó. Não é isso que eu estou querendo fazer aqui. O que eu quero ver é uma forma da gente evitar ser substituído a qualquer momento, porque daí sim a gente pode negociar algo legal. Agora, esse processo envolve a gente entender o que motiva a gente, tem que ter um tesão, tem que mandar bem, tem que ser igual uma água, a gente tem que se destacar, né? E para isso a gente tem que gostar daquilo que a gente faz. Se você se encaixa naquele grupo que chega no final do domingo, dá aquela deprê, fala, putz, mais uma semana vai começar agora, então veja que nesse treinamento que a gente tem, o primeiro ponto, né, do nosso curso de aumento salarial, ele começa com essa motivação. A gente tem que ter um caminho ideal para a gente crescer, né? Uma coisa que não vai funcionar de jeito nenhum, se a gente for peão até o final da vida, o salário vai ser baixo, né? A gente vai ficar com medo de ser demitido. A pior coisa que tem, a pior sensação é você ir para o trabalho todo dia pensando, putz, será que eu vou durar mais uma semana? Né? É horrível isso. Então, quando a gente é peão, tem essa insegurança, ninguém respeita a gente, uma desgraça. Vamos falar agora de um outro tipo, do segundo tipo, que é o tipo do revoltado. O que é o revoltado? Revoltado é um perfil um pouquinho complicado, é um profissional que tem muita ideia boa, às vezes nem tão boa, e aí por causa disso as pessoas não estão nem aí, né? Às vezes o colega de trabalho, eles escutam nossas iniciativas e eles meio que, tá, esse cara é assim mesmo, tal. Veja que o revoltado ele já é uma certa evolução com relação ao peão. Por quê? Porque o peão não tem iniciativa, ele entra mudo e sai calado, ele é apático, né? O peão tem medo de ser demitido. Já o revoltado, ele é meio Joselito.
Sabe aquele cara que é meio mal compreendido? O cara é loque, né? Não sabe se trabalhar bem, não entrosa bem com a equipe. O problema qual que é? Você vai ter muito atrito, vai ter muita tensão no ar, né? Os colegas de trabalho começam a te congelar, te isolar. É melhor do que ser apático, substituível a qualquer momento, só que o revoltado, ele não está canalizando bem a energia dele, ele é meio sem noção. O que a gente pode fazer? Se você meio que se encaixou nesse perfil do revoltado, o que a gente tem que fazer é investir mais em estratégia, para a gente mudar a forma como a gente gera valor para a empresa. A gente vai investir em comunicação, na nossa marca pessoal, na forma como que as pessoas percebem quem a gente é. Só que tem uma coisa que é a seguinte, às vezes pode ser que você não é um mero revoltadinho, às vezes você é um ótimo profissional inteligente, só que você está na empresa errada. E tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte, se você é a pessoa mais inteligente da sala, você está na sala errada. Vou repetir porque essa frase é de ouro. Se você é a pessoa mais inteligente da sala, você provavelmente está na sala errada. Sério, pensa. Se os seus colegas são apáticos, lerdos, se seu chefe sabe menos que você, está na hora de trocar de empresa, porque você não está crescendo lá. Se você fica muito tempo nesse lugar, você vai ficar lerdo também, você também vai ficar apático, as pessoas vão começar a te estrangular. Então você tem que ir para um lugar onde os teus esforços são reconhecidos, são admirados, são valorizados. Aí sim, lógico, você vai crescer na carreira, né? Então no curso de aumento salarial da Arata Academy, a gente vai entrar em todos os detalhes relacionados a esse processo. Terceiro tipo, intraempreendedor. Intraempreendedor, o que é isso? O intraempreendedor, ele já está num degrau acima do peão e do revoltado. O intraempreendedor, ele sabe que a chave é entregar mais valor. Quanto mais valor você tem, maior o seu salário. Aliás, tem uma coisa que é engraçada que é o seguinte. Lembra que no começo do vídeo eu falei? Ah, se você está aí sofrendo no domingão, que vai começar segunda-feira em breve, esse vídeo foi feito para você. Lembra que a gente falou isso? Então, o intraempreendedor, ele não é assim, é o contrário. É o cara que coloca a mão na massa, ele veste a camisa. Se você tem esse perfil, você deve ter olhado no começo do vídeo e pensado, Seiti, conheço os materiais da Arata Academy, eu sei que mesmo eu não sendo esse perfil de pessoa, eu sei que se eu assistir o vídeo vai ter alguma coisa útil, né? Espero que tenha algo útil nesse vídeo. Então, o intraempreendedor é desse jeito, ele está sempre fuçando. O que ele pode fazer para melhorar as coisas, né? A diferença do intraempreendedor para o empreendedor, qual que é? É o intra, né? O que é isso? O intraempreendedor, ele quer empreender dentro da empresa. O empreendedor, ele quer abrir uma empresa própria. O intraempreendedor, ele fala, não, eu sei que eu posso encontrar uma empresa legal, né, para eu praticar o empreendedorismo internamente. Eu sei que eu serei valorizado fazendo isso. Vou ter uma estrutura legal, né? Agora, o que o bicho pega? A empresa certa. Cuidado. Se você estiver na empresa errada, a forma como você vai ser percebido dentro da empresa vai te prejudicar mais do que vai te ajudar, né? Sabe aquele famoso assim, pô, quem que esse cara pensa que ele é? Se você está numa empresa cheia de galinha, gente de cabecinha bitolada, né, você vai representar uma ameaça. Opa, águia, corta a asa do maluco aí, ó, raspa o bico dele, ele fica galinha, igual a gente. Sabe o que eu estou falando? A solução para você que é intraempreendedor, né, além desse fogo interno que você tem, essa vontade de fazer acontecer, tem 2 módulos importantes no nosso curso de aumento salarial, da Arata Academy, que eu quero que você preste atenção depois que você fizer a sua matrícula. O primeiro módulo é ambiente. O que você tem que fazer para ajustar o ambiente ideal para você continuar sendo esse cara, esse excelente profissional, né? E depois tem as mudanças de comportamento que a gente tem que fazer, como conversar com o supervisor. Esse lado de ambiente, isso tudo é muito importante. Se a gente está no ambiente errado, é batalha perdida. E tem o módulo 4 também, que eu quero que você veja com cuidado, que é uma sequência, são 4 aulas bem detalhadas em vídeo sobre comunicação. Por que comunicação? Se você tem uma comunicação adequada para transmitir as suas ideias, fazer rede de contato, apoiadores dentro da sua empresa, informantes, conselheiros dentro da sua empresa, tá? Isso vai te ajudar muito. Eu não estou falando assim que é necessariamente o seu caso, mas algumas vezes o intraempreendedor ele olha com certo desdém para os outros. Esses caras são todos medíocres.
tem que ter humildade. Eu aprendi isso tomando na cabeça, tá? Tô passando para você essa dica. Às vezes a gente tem muito talento, muita garra, e a gente olha assim, pô, tô no meio do galinheiro, esses caras. Só que, meu amigo, 300 galinhas contra você, pode ter certeza que você vai rodar bonito, né? Não dá para ter sucesso sozinho. A gente tem que saber cooperar com os outros. E é por isso que nesse curso foi bem a fundo, passando todas as dicas que vão te ajudar nesse sentido. E aqui vem o quarto tipo, que é o empreendedor. Então, perfeito. Quarto tipo de funcionário, empreendedor, é aquele que está com foco totalmente dedicado para criar valor para os clientes. Ele tem esse fogo interno, ele tem essa vontade de chegar chegando, tá? De fazer alguma coisa assim para ter um destaque grande, subir rápido na carreira, né? Ele não fica com frescura, não fica pensando demais. Empreendedor é aquele que chega, vem e faz. Tem paixão, tem inspiração, tem criatividade. Eles criticam aquilo que é arcaico. Aquelas coisas assim que ele faz algo que no começo todo mundo fala, o que esse cara está fazendo? Depois de um ano só que você vai entender e vai usar aquilo que ele estava fazendo. Ele é inovador, né? Então o empreendedor ele tem que estar com tudo ok dentro dele. Imagina se você é uma pessoa cheia de complexos, de medo, de timidez, uma pessoa cheia de nóia na cabeça e fala, vou empreender. Eu acho, né? Mas e se as pessoas não gostarem? E se elas acharem que eu sou bobo? Se eu fracassar? E se alguém roubar minha ideia? E se? Cheio de e se. Empreendedor, ele não fica congelado diante do e se. Ele até considera isso de uma forma estratégica, racional, tá? Uma forma saudável da gente pensar no e se, fazer um planejamento, né? Planejamento sério, a gente vai avaliar possíveis consequências e vai criar uma estratégia, a gente vai implementar. Essa é a palavra-chave, implementar. Ficar só, né, debaixo do chuveiro, sonhando, isso qualquer um faz. Agora o empreendedor, a diferença é que ele vai e faz. O empreendedor ele entende os riscos e mesmo assim ele caminha adiante. Tem um filme que eu acho que é o Resgate do Soldado Ryan, eu acho que eles falam o seguinte, coragem não é você não sentir medo, a ausência de medo. Coragem é você sentir o medo, mesmo assim você vai e toca adiante. Então o empreendedor, ele olha para todas essas coisas e ele se pergunta, mas tem que ser assim? Por quê? Né? O Richard Branson, Steve Jobs, são todos caras que questionaram, eles revolucionaram a indústria onde eles trabalham. Não precisa ser mega bilionário igual a esses exemplos. Já viu o Pipoqueiro Valdir? Procura no YouTube se você nunca viu. Pipoqueiro Valdir. O cara que investiu em equipamento, investiu em uniforme, em atenção, em limpeza, em carinho, cuidado humano. Esse é um exemplo, é um empreendedor. Tá? E não um simples pipoqueiro. A pergunta é, você também é empreendedor? Hoje em dia todo mundo tem que ser empreendedor, caso contrário a gente vai ficar igual uma galinha, igual um zumbi, galinha zumbi. Né? Chega no trabalho, resmunga, recebe algumas migalhas, acha que a vida tem que ser assim, não precisa. A vida pode ser diferente, a gente pode mudar. Só toma um cuidado com a saúde, que é o seguinte, tá? Às vezes você está batendo, né, no peito, fala, sente isso aí, oh yes, sou empreendedor. Tem um risco de ter muita adrenalina, né? Se a gente fica com muito estresse, isso pode prejudicar a gente. Então é bom ter um equilíbrio. Tem que ter um tempo aí para família, para os amigos, esportes, para a gente se cuidar. Isso é muito importante. Mas, para quem ainda não se sentiu intraempreendedor ou empreendedor, o que a gente faz? Agora vem uma parte legal desse vídeo de hoje. Isso aqui tudo foi uma introdução, tá só arranhando a superfície. Isso aqui é só umas dicas rápidas que eu quero dar. Uma visão geral para você que é águia, está sofrendo uma opressão das galinhas ao redor. O que você pode fazer para você desenvolver esse seu lado, ser quem você realmente nasceu para ser, encontrar a sua verdadeira natureza? Então, a primeira dica que vem é assuma responsabilidade. Assuma responsabilidade. Não existe ninguém no mundo que vai poder te ajudar. Você é quem tem que mudar a sua atitude. Agora veja, tá cheio de bunda rebolando na TV, gatinho tocando piano no YouTube, pegadinha, Big Brother, repórter, né, berrando, mataram 20 ontem. Monte de distração na TV, na internet, tentando roubar o seu tempo. Você está aqui com um japa falando de carreira, então meia hora falando aí de carreira no YouTube. Então, se você conseguiu assistir mais de 3 minutos desse vídeo, parabéns, você está totalmente acima da média, que o foco de atenção das pessoas é 10 segundos, né, para ver qualquer coisa. Então você sabe que você pode assumir a responsabilidade, mudar o seu futuro.
Aí que começa a coisa. Porque, sabe, às vezes você fala assim, ah, não, vamos que vamos ver no que dá, é assim mesmo, não dá pra fazer nada. Tem gente que é assim, né? Sabe, eu tô falando isso, tô dando parabéns, porque quando eu começo a falar de carreira, quando eu começo a falar de crescimento profissional, de aumento salarial, para uma pessoa que ainda não acordou, que não assumiu responsabilidade, geralmente essa pessoa me olha na cara e fala assim, com aquela cara de galinha encurralada, fala, não, Cíntia, mas na minha empresa é diferente. Na minha cidade não tem oportunidade. Meu caso é diferente, não é bem assim, sabe? Eu até queria, mas não dá. Deixa disso, vamos tomar cerveja aí, vamos assistir um jogo de futebol. Não dá pra mudar nada, o negócio é ser feliz. Por que isso acontece? O estado de negação, fuga de responsabilidade. Óbvio, né? Você fala, ah, não, na minha empresa é complicado. Tô lavando minhas mãos. Estratégia Pôncio Pilatos de ser, né? A culpa não é minha, a culpa é do sistema. Não dá pra fazer nada. Então, significa que eu sou um cara bacana, né? Quando eu me comporto igual galinha, igual aquela galinha encurralada, falar é impossível. Por ser impossível, beleza de eu não fazer nada. Beleza de eu ficar só resmungando, porque eu não posso fazer nada a respeito. Agora, se eu reconheço que tem sim a possibilidade de mudança, de eu subir mais rápido na carreira, de quem que é a responsabilidade? É minha. De mais ninguém, ora bolas. Né? Se tem a possibilidade de eu crescer mais rápido, de rejeitar migalha, de voar alto, né? O que acontece? Não tem ninguém para botar a culpa. Não posso botar a culpa no chefe, no prefeito, no presidente, no papa, na economia, na globalização, no Windows que travou. Não dá para botar a culpa em ninguém. A responsabilidade está na minha mão. Então, a primeira chave é a gente assumir responsabilidade, mudar a nossa atitude. Né? Sabe aquela turminha do escritório que desce, fica fumando, resmungando? Sabe essa turma? Tem que mudar a atitude, não pode ficar nesse grupo. E tem que falar, o que eu posso fazer hoje para oferecer mais valor, para gerar mais valor? Tem um monte de coisa que está relacionada a esse conceito. A gente vai estudar isso em detalhes no treinamento de aumento salarial da Arata Academy. Mas tem reflexões que é para a gente parar de ter medo, para a gente entender, identificar oportunidades, para a gente pensar com uma mentalidade empreendedora, para a gente agir igual intraempreendedor, para a gente, né, ser bem específico, para a gente entender, aceitar desafios da nossa empresa, o que a gente pode fazer para se envolver em novos projetos, para a gente crescer. Né? A gente tem que mudar o pensamento para a gente poder gerar resultados, para a gente pensar no longo prazo, para a gente ter um pensamento estratégico, para a gente ter um plano B caso alguma coisa dê errado, para a gente criar relacionamentos de valor dentro da empresa, para a gente negociar o salário de forma competente, inteligente, sem ficar rastejando, pedindo. Não, a gente fala, ó, aqui ó, é o resultado. Né? Então, mais uma vez, eu vou colocar o link aqui no final do vídeo para você visitar o site oficial do curso. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito e a gente vai se falar dentro da área de membros. Um abraço forte, até logo.